Agora o Vitor conversou com a equipe do Ricardo Nunes, que na apuração do Vitor, o Ricardo Nunes, a equipe do Ricardo Nunes, faz uma certa pressão na família Bolsonaro para deixar claro que o candidato da direita aqui em São Paulo não é o Pablo Marçal, e sim o próprio Ricardo Nunes. Exatamente, Leandro. Essa pressão para que Bolsonaro apareça mais na campanha, mas, ao mesmo tempo, dentro da campanha de Ricardo Nunes, a leitura é: não, o Ricardo Nunes não vai se transformar em um candidato bolsonarista, ele não vai assumir aquela fantasia de um candidato que emule Jair Bolsonaro, com falas mais, digamos, inflamadas, né? Ricardo Nunes vai seguir nessa mesma estratégia de tentar se mostrar como um gestor, como alguém que conhece a cidade e que quer, né, dar continuidade ao seu trabalho, né, apresentando inclusive dados e resultados das políticas públicas. Mas há sim uma pressão para que Bolsonaro se posicione, né, Bolsonaro e seus aliados se posicionem de forma mais enfática em relação à defesa de sua candidatura. Essa, na verdade, Leandro, é uma mudança de direção dentro da campanha, porque anteriormente o cálculo era que Bolsonaro, na verdade, não deveria aparecer tanto na campanha, exatamente para não afastar aliados, eleitores mais moderados, mais à centro-direita, né, do campo da centro-direita ao centro. Mas essa confusão por parte dos eleitores de Bolsonaro em relação às duas candidaturas, né, de Ricardo Nunes e de Pablo Marçal, realmente vem preocupando a campanha de Ricardo Nunes. Tem um dado interessante, Leandro, num recorte do Datafolha publicado ontem, numa matéria escrita pelo jornalista Igor Guilherme, da Folha de São Paulo, que traz um dado muito relevante. A maior parte dos eleitores ditos bolsonaristas estão com Pablo Marçal. Pablo Marçal tem 62% de seus eleitores se apresentando como bolsonaristas, enquanto Ricardo Nunes tem 38% desse eleitorado se dizendo identificado com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então a gente percebe uma divisão, inclusive, em que Pablo Marçal, na verdade, sai na frente. Pablo Marçal tem conseguido conquistar o eleitorado bolsonarista de uma forma muito mais sólida do que Ricardo Nunes. E como eu dizia ontem, Leandro, é um movimento muito curioso, porque parece que Bolsonaro está perdendo o controle sobre a própria sucessão do bolsonarismo. O bolsonarismo está se tornando maior do que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro não tem mais o controle da narrativa e não tem mais o controle em relação à sua possível sucessão como uma liderança da direita e dessa direita mais estridente. Ricardo Nunes é um político tradicional, foi vereador aqui em São Paulo, depois foi vice de Bruno Covas, que infelizmente faleceu durante a pandemia de coronavírus, né, teve um câncer e infelizmente faleceu, mas é um político, né, de carreira, é um político com essa experiência e Pablo Marçal vem tentando imprimir no atual prefeito essa pecha de um candidato que está no sistema e se apresentando como outsider, se apresentando como algo novo e contrário a todos os outros candidatos que, né, têm certa experiência política, tirando José Luiz da Atena, mas que José Luiz da Atena, na verdade, já foi filiado também a uma miríade de partidos. Então, Pablo Marçal vem usando uma estratégia do próprio bolsonarismo, conseguindo angariar apoio entre esses eleitores de Bolsonaro, se apresentando como um bolsonarista sem Bolsonaro. A gente percebe que ele, por exemplo, não critica o ex-presidente. Ele cita, sim, Carlos Bolsonaro, por exemplo, cita essas desavenças entre ele e Carlos Bolsonaro, né, atribui, como outros bolsonaristas já fizeram, algumas falhas em relação a uma estratégia de campanha e de comunicação ao vereador carioca, mas tenta não comprar essa briga junto a Jair Bolsonaro. Inclusive, fez uma série de reverências a Bolsonaro ontem, por exemplo, nessa entrevista coletiva, né, Leandro, no chamado quebra-queixo, fez uma série de elogios, de reverências a Jair Bolsonaro, disse que o respeita muito pela experiência no parlamento e que o chama de senhor. Então ele vem tentando angariar esses eleitores sem comprar essa briga expressamente com a figura de Jair Bolsonaro e vem tendo sucesso nessa empreitada, Leandro.